Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Psicolândia Histórica. Meu nome é Gustavo Guassu, sou professor de História, Filosofia e Sociologia. Nas horas vagas eu sou músico, gosto de ler e gosto de assistir filmes. Bom, esse canal tem um único objetivo de trazer a ferramenta necessária, ferramentas necessárias para você conseguir criar uma consciência de si, dos seus atos e do seu papel no mundo. Isso é, do seu papel de transformador social. Por que eu estou fazendo esse canal? Na verdade, assim, justamente pelo YouTube, de ser uma plataforma livre, então qualquer pessoa pode vir e falar qualquer coisa que quiser, eu me senti na necessidade de defender a minha área de trabalho, que é a história, sociologia e filosofia. Eu vejo muita gente falando sobre conceitos históricos, conceitos filosóficos, sociológicos, antropológicos, sem a mínima noção do que está falando, sem o mínimo de propriedade, pessoas sem formação. Então, assim, como a gente está estudando hoje história pelo YouTube, eu cansei de ver pessoas falando de história, de revisionismos, e assim, como que eu posso dizer? Envergonhando toda a totalidade e a importância que tem essas disciplinas das ciências humanas para a sociedade. Se a gente tem uma sociedade e a gente tem uma única área do saber que estuda basicamente a sociedade, o homem e as transformações que o homem faz no mundo, como que a gente não vai dar valor para essas disciplinas? E é basicamente isso, a gente está vendo aí uma perseguição dos poderes governamentais e não é de hoje que isso acontece. A gente pode ver no governo militar do Brasil, tiraram filosofia e sociologia da grade curricular. Por quê? Justamente porque a sociologia, ela busca fazer perguntas que as pessoas não querem mais fazer. Perguntas que as pessoas se esqueceram, que são perguntas incômodas. Então a gente vive numa época de ignorância e obscurantismo, uma negação da racionalidade. O meu trabalho aqui é basicamente vir e mostrar a importância dessas disciplinas para o dia a dia. Eu tenho uma essência, que é basicamente satisfazer uma curiosidade natural. Eu digo sempre para os meus alunos, eu não consigo colocar a minha cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo sabendo que eu não aprendi nada nesse dia. Então eu tenho que aprender uma coisa nova todo dia. Porém, essa coisa nova tem que me transformar num ser humano melhor. E isso para mim é toda a área do saber tem que ter esse resultado. Eu não quero saber para humilhar as pessoas, como muita gente hoje faz, e eu também fiz o canal para lutar contra isso. Como diria Sócrates, um dos maiores pensadores até hoje, que só sei que nada sei. E quanto mais sei que não sei, mais sábio eu sou. Então, assim, muitas pessoas aprendem que é humilhar as outras. Eu acho isso uma pequenez da essência humana. Então, o meu trabalho aqui é basicamente dar as ferramentas necessárias para você se transformar numa pessoa melhor. Aliás, você criar uma consciência de que você pode ser uma pessoa melhor. A busca pelo ser mais humano, mais compreensivo, mais respeitoso, mais amoroso. Então o meu trabalho tem basicamente essa ideia. Qualquer assunto que aqui eu trazer, a gente fará reflexões filosóficas a respeito desse assunto. E claro, qualquer assunto, seja ele das ciências humanas, ou de curiosidades, ou qualquer assunto que eu ache relevante, a gente vai sempre ter uma noção muito legal da ideia dessas disciplinas. A gente tem que entender o seguinte, pessoal. O ser humano, ele se transforma. A maior prova disso é a gente nasce e se desenvolve de bebê até velho, até alcançar a morte. Então, se a gente se desenvolve naturalmente, as nossas ideias também têm que mudar. Então a gente não pode pensar o mundo de uma única forma. A gente tem que entender que se a gente se transforma, o pensamento também tem que se transformar. A gente não pode ficar parado. As coisas não são imutáveis, o pensamento humano também não. Então a gente tem que se fazer, a gente tem que se transmutar, se transformar, a gente tem que acabar com pensamentos errados, a gente tem que acabar com os preconceitos, a gente tem que fazer tudo isso, a gente tem que se transformar num ser humano melhor, né? Refazer o pensamento. Por quê? Porque a gente nasce numa sociedade que já está funcionando. Então a gente tem que se desconstruir desses pensamentos que a gente é afetado a nossa vida toda. Então demorei 26 anos para começar a entender essa ideia de desconstrução, de querer ser uma pessoa melhor, porque a gente nasce numa sociedade que já existe os valores.
E a gente é afetado por esses valores sem a gente querer. Então a gente tem, a partir da instrução, do estudo, da reflexão, transformar essas ideias e valores estabelecidos que a sociedade coloca na gente. Eu chamo isso de teias da dominação. Como pesquisador, como historiador, eu sinto a necessidade de explicar o mundo da minha maneira. Como diria um grande pensador, se eu não conseguir explicar para minha avó que eu acabei de aprender, então eu não aprendi direito. E assim, eu vou tentar falar de uma maneira simples, mesmo que for um assunto complexo, porque assim, eu não sei o nível de escolaridade de vocês, de quem vai estar me assistindo, eu não sei de nada, eu não conheço quem está aí por trás da telinha, então eu vou tentar ser o mais simples possível. E assim, é importante a gente sempre estar se desconstruindo, se transformando, se refazendo. Meu trabalho nesse canal vai ser basicamente esse. E assim, se você não quiser se transformar numa pessoa melhor, beleza, continua sendo o que você acha que é correto, o que você acha que é legal, beleza. Como diria Raul Seixas, e representa basicamente a essência da atualidade hoje em dia, aspas. Você não tem perguntas para fazer porque só tem verdades para dizer, para declarar, fecha aspas. Então as pessoas não conseguem mais conversar, elas só querem falar como se elas fossem donas da verdade, como se existisse uma única verdade. Gente, a única verdade que existe no mundo é que a gente vai morrer. Não tem outra verdade. Por exemplo, os empiristas diriam: o sol nascer todo dia é argumento para ele nascer amanhã? Não. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O amanhã nunca veio. Basicamente, cientificamente, pode ser que o sol vá nascer amanhã. Mas pode ser que não. Então assim, a gente tem que ir vivendo diariamente o cotidiano. A gente tem que viver o presente. A gente fica preso no passado e a gente fica se matando pelo futuro. E assim, a gente deixa de viver o presente. E acontece tudo isso que a gente está vendo hoje em dia. Depressão, ansiedade... Enfim, a gente já sabe o que acontece hoje em dia. O meu trabalho basicamente é fazer a gente refletir sobre a nossa própria ação no mundo. Trazer a consciência de que a gente é o transformador da sociedade também. A gente não pode esperar de governantes, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que transformar no dia a dia, seja num pequeno grupo ou amplamente. Então a gente começa mudando no relacionamento, no nosso grupo de amigos, na nossa família, na nossa casa. Então basicamente o meu trabalho é esse, galera. Trazer reflexão para você ter consciência de si e do seu papel no mundo. E assim, para muitas pessoas isso é incômodo, porque quando a gente entende que a gente foi enganado a vida inteira, a gente basicamente começa com uma negação. Justamente porque a gente é pequeno, eu como um historiador, como um filósofo, um sociólogo, eu quero fazer você se transformar numa pessoa grande, numa pessoa ampla, numa pessoa que tenha visão. A gente enxerga, mas a gente não vê. Como diria o livro dos espelhos, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Então o meu trabalho é esse. Eu vou fazer você enxergar as teias da dominação, as teias da alienação. E talvez seja uma coisa ruim para você, se você gosta de ser sempre do mesmo jeito, se você tem medo de conhecer coisas novas. Enfim, você vai gostar bastante. Dá o like aí, se inscreve, manda para os seus amigos, compartilha e comenta também se você gostar ou não, porque eu não vou saber se eu estiver fazendo um bom trabalho se você não me der o feedback. Enfim, muito prazer, meu nome é Gustavo, eu sou toda essa pessoa, eu sou tudo isso que existe no mundo, eu sou o próprio mundo. E antes de acabar eu queria citar uma fala do grande filósofo Epicuro, que foi um filósofo da Grécia Antiga, do período helenístico. Ele dizia assim, aspas: que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem deixe de fazê-lo depois de velho, pois ninguém é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde de espírito. Todo aquele que disser que a hora de se dedicar à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que já passou ou que ainda nem chegou a hora de ser feliz. Portanto, cuida e cultiva as coisas que trazem felicidade, pois com esta tudo temos, e sem ela tudo fazemos para encontrá-la. Fecha aspas. Galera, um beijo de luz, um grande abraço, se cuidem e até o próximo vídeo.